Notícia de última hora agora, gente. Olha só, mais prisões em Brasília, declarações bombásticas de Bolsonaro e de Lula. Brasília realmente está a todo vapor. E agora eu vou trazer para vocês aqui assuntos relacionados também a sentimentos aí de militares. Lula está muito preocupado com o que estão comentando e esse espírito de vingança. Olha só o que eu reservei para vocês aqui. Bolsonaro também faz uma declaração importantíssima e olha só, gente, antes era inimigo, agora amigos. Pois é, gente, está acontecendo de tudo e eu vou compartilhar com vocês agora. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixa esse joinha para mim aqui, pode ser? Deixa esse joinha. Comente aqui, a cada tema que eu trouxer aqui, deixe o seu comentário, o espaço aqui embaixo é seu, pode comentar à vontade, deixe o seu joinha, compartilhe, e sem delongas, eu já vou compartilhar essa primeira questão aqui, que, olha, você vai ficar chocado com o que eu vou trazer agora, hein? Olha só, chegando, vou trazer um assunto muito importante do Jorge Serrão, que eu achei bem interessante, vou compartilhar com vocês aqui. Olha isso, gente. Vou soltar ele na íntegra para vocês. Vai lá, Jorge. Do Brasil. Saudações, meus amigos e meus amados haters, todos ligados na Auriverde Brasil. Lula. Os militares estão PTs da vida com o seu espírito de vingança. Sim, não chega a ter uma crise militar, mas a insatisfação começa a ficar crescente dentro do Exército. O jornal O Globo revelou um fato curioso no fim de semana. Uma parte da cúpula do Exército ficou desconfortável com uma fala do seu comandante general Tomás Paiva em um curso de formação para 300 futuros comandantes da caserna no mês passado. E o assunto veio à tona agora. O incômodo foi causado por falas do atual comandante contra oficiais que foram punidos agora, por terem participado da era Bolsonaro. Olha isso, gente. Deixar os créditos aqui para Auriverde e o Jorge Serrão. Olha que matéria, gente. Mais especificamente, aqueles que são acusados de terem agido para praticar um golpe contra o governo de Lula. A coisa foi feia. O general Tomás Paiva criticou especificamente o coronel Bernardo Romão Correia Neto, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro, e o major Rafael de Oliveira. Esse trio chegou a ser preso e foi submetido a uma investigação sobre a trama para o tal golpe de Estado do 8 de janeiro, que todo mundo já ouviu essa historinha, que é repetida o tempo todo pelos poderosos de plantão e ratificada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O fato denunciado pelo Globo é que, na frente dos futuros comandantes, o general Paiva usou os três como exemplo dos caminhos que não devem ser seguidos no Exército. Paiva nunca escondeu sua visão crítica ao 8 de janeiro, que ele já chamou de terremoto político que tenta matar a coesão, a hierarquia, a disciplina, o profissionalismo e o orgulho à farda. O comandante do Exército tem repetido, e teria dito nessa reunião também, que é preciso separar o CNPJ do Exército daqueles CPFs de quem se envolveu na trama golpista do 8 de janeiro. E aí, o que você acha dessa declaração, dessa questão que está envolvendo agora aí os militares? Deixa aqui nos comentários. Esse papo de golpismo do 8 de janeiro já deveria ter dado o que tinha que dar.
Só que não, a coisa ainda continua feia e a previsão é de que vá piorar. E os militares estão, além de PTs da vida, com essa crítica do seu comandante a alguns oficiais, também muito PTs da vida, porque pode acontecer aí a prisão ou condenação de generais, de oficiais que atuaram no governo Jair Bolsonaro. Ainda em cima dessa tese do golpe, que o Exército, em vez de dizer, olha, não foi bem assim, não, já está no seu alto comando, aceitando completamente aquilo que não é uma verdade histórica. Aquilo que, em pouco tempo, todo o Brasil vai constatar que foi a maior falha da nossa história, um dos maiores pecados jurídicos do Brasil. O 8 de janeiro, aliás, poderia ter sido evitado se o comandante em chefe das Forças Armadas, Luiz Inácio Lula da Silva, tivesse colocado o Exército na Praça dos Três Poderes para dizer não vai ter ocupação nem manifestação por aqui. A praça já estava cercada. Era facinho o Lula ter feito isso. Por que ele não fez? Por que Lula não protegeu a Praça dos Três Poderes com o Exército no dia 8 de janeiro de 2023? Essa é a pergunta que pouca gente faz e que ninguém responde. Mas é fácil dizer, olha, foram os bolsonaristas que armaram um golpe de Estado para tirar... E aí, gente, vocês concordam com Jorge Serrão? Com esse posicionamento? O que vocês acham? Escreve aí nos comentários. O coitadinho do Lula, que tinha assumido outro dia o poder. Essa é a historinha do Boitatá. Só que essa historinha do Boitatá está levando muitas pessoas à condenação e prisão. Já teve gente até que morreu por causa disso. Então, a coisa deveria ser levada mais a sério, mas não está sendo. E agora vem o perigo, o que está irritando aí uma parte, é uma pequena parte, mas está irritando da cúpula militar. A possibilidade de condenação, de processo de condenação contra o próprio Jair Bolsonaro e demais oficiais que atuaram no governo dele, especificamente os generais Heleno e Braga Neto, generais de exército, 4 estrelas, que estão sendo acusados de participação na montagem do esquema golpista que iria derrubar Lula. Mentira, isso é mentira. Mas o Supremo Tribunal Federal acredita nisso. O Ministério Público Federal também acredita nisso. Então, isso vai virar verdade, né? Se houver o momento para... E você acredita nisso, hein? Qual que é a sua percepção sobre isso? Deixa aqui nos comentários. O espaço é seu. Uma condenação, oportunidade para isso. Qual é a ideia? O que está pegando? E no que Bolsonaro tem que ficar atento. Esse é o plano exatamente para confirmar a inelegibilidade dele para 2026. A intenção do sistema de poder no Brasil, a gente já disse aqui, mas é bom repetir porque tem gente que não acredita, é enquadrar Bolsonaro também nos artigos da Lei do Estado Democrático de Direito, os famosos artigos do Código Penal 359L e M, que punem quem atentar contra o Estado Democrático de Direito ou tentar promover golpe de Estado contra as instituições. E também se somaria a isso, para pegar os militares, o artigo 286 também do Código Penal, que foi incluído por essa lei do Estado de Direito, para quê? Para dar a noção de que quem incitar as Forças Armadas ou quem promover a contrariedade delas contra os poderes constituídos e as instituições para promover algum golpe, isso também os torna passíveis de punição e de ação, condenação criminal. Então, a coisa não é brincadeira. Esse é o plano do sistema de poder no Brasil para tornar Jair Bolsonaro inelegível. Só que a gente tem que lembrar, isso é parte de uma vingança. Se um país tivesse a mentalidade de pacificação de verdade, se os poderes estivessem comprometidos com isso, Lula ganhou a eleição, acabou. Vai ter, quem quiser ganhar dele ou tirá-lo do poder, teria que esperar a próxima, né? E nada, ninguém seria punido por nada disso. A vida seguiria normalmente. Mas no Brasil da vingança, não é assim que a gente está vendo, não é assim que aconteceu e nem vai acontecer. Então,
todo cuidado é pouco, pode vir aí uma condenação a Bolsonaro e aos militares que trabalharam proximamente dele, e o bicho vai ficar, não vamos dizer que ele vai pegar, mas que ele vai gerar uma insatisfação perigosa e desnecessária. Porque o momento era de termos Forças Armadas tocando o barco normalmente, ninguém se preocupando com nada, vida que segue para os funcionários públicos fardados, como eles agora estão preferindo há muito tempo ser tratados assim, né? Mas parece que não vai ser. Então, aguardem cenas dos próximos capítulos, porque no Brasil da vingança tudo pode acontecer. Só advirto que não vai acontecer nenhum golpe de Estado, porque as Forças Armadas, desde lá atrás, não têm a vontade de fazer isso. E golpe de Estado, o 8 de janeiro não foi golpe de Estado, porque para ter golpe de Estado precisa ter a Força Armada, muita gente armada querendo dar golpe, você tem que ter um certo apoio parlamentar para dar sustentação a esse golpe, e tem que ter a efetiva intenção e tomada do poder, coisa que não aconteceu na baderna do 8 de janeiro. Repito, quem promoveu de verdade essa baderna? Esse daí está realmente punido? Pois é, são questões que ficam sempre sem resposta. É isso aí. Jorge Serrão trazendo essa informação importante para nossa reflexão. E agora, falando de 8 de janeiro, olha só, mais uma prisão. Mais uma prisão. Olha essa aqui, gente. Olha essa aqui. Mais uma prisão. Tá aí na tela. Deixa eu fechar aqui. Olha só. Réu de 8 de janeiro é preso pela PF ao voltar da Argentina. Isso é na revista Oeste. Moacir José dos Santos foi condenado pelo STF a 17 anos de prisão. Está aqui pelos atos de 8 de janeiro. A Polícia Federal prendeu na noite do último dia 9 Moacir José dos Santos, condenado em outubro do ano passado a 17 anos de prisão por participar de atos de vandalismo do 8 de janeiro de 2023. Procurado pela Justiça, o homem retornava da Argentina e foi capturado por agentes de Cascavel. Vamos continuar aqui. Embora a polícia tenha negado revelar a identidade do alvo, a CNN identificou que se tratava de Moacir. O Supremo Tribunal Federal decretou a prisão dele em outubro de 2023. Pesam sobre ele os seguintes acusações: associação criminosa, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio. Acompanharam o voto Alexandre de Moraes contra Moacir Santos e os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Luiz Fux, Cristiano Zanin, Luiz Roberto Barroso, presidente da corte, e fizeram com ressalvas. Barroso voltou para não condenar o réu por crime de abolição e violência do Estado Democrático de Direito. Mas, portanto, mais uma prisão desse homem, Moacir José dos Santos, voltando da Argentina. E agora, gente, nós temos, portanto, mais um colunista. Olha só essa matéria também, trazendo um burburinho muito grande nas redes sociais, e vamos ver aqui essa matéria também sobre o que o Bolsonaro agora está sendo aí comentado muito nas redes sociais. Direita, extrema-direita, e sobre a força que isso acaba trazendo depois da eleição de Donald Trump. Tem o artigo de Jair Bolsonaro hoje no jornal Folha de São Paulo. Esse é assunto também, está dividindo jornalistas que falam absurdo. Isso está no jornal Folha de São Paulo. O jornal Folha de São Paulo, né, que já foi comandado aqui, a Secretaria de Redação aqui de São Paulo pelo nosso queridíssimo Josias de Souza, tem um espaço chamado Tendências e Debates. Nesse Tendências e Debates tem de tudo. E tem artigos de todos os lados, né? O espaço é aberto para que as pessoas tragam suas ideias. E Bolsonaro foi lá e escreveu. O título do Bolsonaro aqui é Aceitem a Democracia.
O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. O ex-presidente Jair Bolsonaro escreveu um longo artigo aqui ao jornal Folha de São Paulo, que está publicado no Jornal Impresso e também na página da Folha, falando que os ventos da democracia sopram em direção e sentido bem definidos. E aí eles dizem, alguns analistas e cientistas políticos pouco confortáveis com as soberanas decisões populares tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é, diz Bolsonaro, basta prestar atenção às propostas aprovadas nas urnas, é o que diz Bolsonaro. Ele diz, são bandeiras que estão sendo escolhidas que só nós da direita estamos justamente trazendo ali para a população. Ele fala que a moda é nos acusar de sermos inimigos da democracia, mas que quem, na verdade, dificulta a democracia, tem dificuldade de aceitar a democracia, é a esquerda, que não tem respeitado a decisão das urnas. E diz mais, aí ele vai para cima da esquerda, dizendo que a esquerda vive numa realidade paralela, vive dentro de suas bolhas, afastadas do povo. E o cenário da esquerda, ele faz uma análise da esquerda, né, o Bolsonaro nesse artigo. Ele diz que o cenário da esquerda é um envelhecimento e um momento de desolação. É o que diz aí Bolsonaro nesse artigo. Vamos lá, ô Josias. Em primeiro lugar, o que você acha de abrir espaço para Bolsonaro escrever um artigo no jornal? É do jogo da democracia? Precisa realmente abrir esse espaço? E o que você achou desse artigo escrito por ele hoje, Aceitem a Democracia, numa provocação à esquerda? A abertura de espaço num jornal que se dispõe plural, que se dispõe a ser um veículo da pluralidade democrática, é essencial você abrir espaço para todas as tendências ideológicas. A Folha sempre fez isso e faz muito bem em franquear o espaço ao Bolsonaro, sobretudo ao Bolsonaro, que foi um crítico mordaz do jornal e da imprensa em geral, mas da Folha em particular. Atacou uma jornalista especificamente da Folha, Patrícia Campos Melo, que é uma das melhores exemplares do jornalismo brasileiro, faz um jornalismo de excelência. Bolsonaro a atacou e faz muito bem o jornal em mostrar ao Bolsonaro como se comporta um veículo de informação numa democracia, né? E em relação ao conteúdo do artigo do Bolsonaro, ele tem toda a razão. É preciso que as pessoas respeitem os ventos da democracia. Foram os ventos da democracia que sonegaram ao Bolsonaro um segundo mandato, porque a maioria do eleitorado brasileiro considerou que a presidência dele foi tão precária que não merecia continuidade. E ele foi enviado mais cedo para o Rio de Janeiro. Infelizmente não foi para o Rio de Janeiro, a terra do Thales Faria, ficou aqui mesmo em Brasília, alugou uma casa aqui num condomínio, aliás, perto da casa do Thales, e permaneceu em Brasília, né? Mas o eleitor sonegou ao Bolsonaro um segundo mandato. O eleitor sonegou também aos candidatos defendidos pelo Bolsonaro nesta última eleição municipal a vitória no pleito. Por onde passou o Bolsonaro, os seus candidatos foram, na maioria dos casos, derrotados. O candidato do Bolsonaro foi derrotado em Goiânia, a candidata dele em Curitiba foi derrotada, o candidato dele em Belém foi derrotado, em Manaus foi derrotado, em Tocantins foi derrotado, lá em Palmas, capital do Tocantins. Então, onde o Bolsonaro se dispôs a atuar como cabo eleitoral, os candidatos dele, mais identificados com a direita radical, foram rejeitados pelo eleitorado. Então, tem razão o presidente. É preciso respeitar os ventos da democracia. É uma pena que ele não tenha feito isso lá em 2002, quando tentou, ao contrário, virar a mesa da democracia, tentou anular o resultado da eleição, que dera uma vitória ao Lula, insuflou o movimento de invasão dos prédios aqui das praças dos Três Poderes, no 8 de janeiro. Então, ele não se comportou como prega no seu artigo. Ele não respeitou. Tá aí, gente. Os dois lados. Ouvimos a questões aí dos militares
né? Uma questão mais de esquerda, e agora esse posicionamento também sobre o artigo que ele escreveu. E o que você acha? Deixa aqui nos comentários. Voltamos em breve com mais um Giro. Tchau, tchau.